Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. 12:06. Estamos ao vivo com Alcel Pro Saúde, sempre perto de você. E hoje nós vamos entrevistar o oftalmologista Daniel Kamlott. Ele esteve essa semana no programa Melhor para Você, do nosso amigo Celso e também do grande chefe de cozinha Eduardo Guedes. E hoje vai estar conosco, vamos falar com ele sobre um assunto muito importante que tem sido as cataratas, as cirurgias de catarata. O Daniel Kamlott, ele é formado em oftalmologia, ele tem residência pelo Instituto Benjamin Constant, especialização em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e especialização em retina pela USP. E hoje nós vamos falar com ele sobre esse importante assunto. Boa tarde, doutor Daniel Kamlott. Boa tarde, Zedete. É um prazer participar do programa. É muita alegria mesmo. Doutor Daniel, nós tivemos há poucos dias muitas notícias sobre a cirurgia de catarata. Nos consta que é uma cirurgia simples, né? A princípio, que nenhuma cirurgia realmente é simples. Não podemos falar que é simples, porque qualquer cirurgia, a partir do momento que é uma cirurgia, ela tem que ter seu determinado cuidado, ela tem que ter toda a delicadeza e tudo mais. Mas sempre é uma cirurgia que é feita, a pessoa sai, não tem maiores problemas. E lá nós tivemos altos problemas. Então, você podia especificar para nós como é a cirurgia de catarata? Primeiro dizendo que a catarata na verdade é uma lente, o cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho, que ela é transparente e os raios de luz que caem conseguem passar por ela sem maiores problemas. Com o tempo, principalmente com a idade, essa lente vai se opacificando, vai sujando e a pessoa progressivamente vai piorando a visão. Com esse tempo, chega um momento que a pessoa fica muito prejudicada e a gente já precisa avaliar a necessidade da cirurgia. A cirurgia de catarata, a gente faz de uma maneira, cada vez ela vai ficando mais, a técnica mais avançada e a habilidade do cirurgião cada vez maior. Então, antigamente, era feita uma abertura na córnea, que é aquele tampão transparente do olho, para poder ter acesso a essa lente, para a gente conseguir implantar uma lente. Então a abertura era muito maior e as chances os riscos e tudo eram muito maiores. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma abertura numa média de 2 milímetros nessa córnea, para a gente poder ter acesso à câmara anterior, que é onde a gente precisa trabalhar para poder fazer uma abertura em uma cápsula onde está, vamos dizer assim, o cristalino, essa lente está dentro dessa cápsula. Para a gente ter acesso a esse cristalino, a gente precisa fazer uma abertura e com essa abertura a gente entra dentro dessa cápsula e consegue, com um aparelho chamado facomulsificador, a gente consegue quebrar esse cristalino em vários pedacinhos e aspirar. Isso faz com que a gente retire essa lente e após isso a gente consegue implantar uma lente dentro do olho, que ela entra, como é um espaço muito pequeno, ela é dobrável, ela é como se fosse, ela fica bem pequenininha, a gente coloca dentro de um injetor de lente e no final a gente injeta essa lente dentro dessa cápsula, para ela se abrir. Antigamente essa lente era de vidro? Essa lente, na verdade, tem várias substâncias, mas essa lente existe tanto de silicone, existem vários tipos. E quando a gente vai escolher a lente... mais, né? Sendo silicone, agora modernizou, não é? Sim, com certeza, com certeza. E a gente consegue escolher o tipo de lente para cada paciente, porque a gente consegue corrigir o grau da pessoa, então diminuir o máximo que der, tanto para longe como para perto, se a gente implantar a lente multifocal, que já existe, e a gente consegue corrigir, sendo bem escolhido o paciente, essa lente multifocal. Nossa, que beleza. E o que aconteceu com esse... Quer dizer, a gente não sabe, porque eu acho que tem que ter todo um cuidado policial, uma investigação, mas o que o senhor acredita que aconteceu com essas pessoas que, ao fazer uma simples, entre aspas, cirurgia de catarata, ficaram cegas? Porque, na verdade, assim, a gente não tem um acesso ao, como você falou, à perícia. Ao processo, ao processo, até
advogado do centro cirúrgico falou que ainda não teve acesso a essa perícia, então a gente não pode dizer o que aconteceu. O que a gente sempre diz é que a gente precisa ter todos os cuidados de asepsia, antisepsia, que seriam aqueles cuidados de usar o colírio pós-operatório, e fazer o cuidado da limpeza da região na hora da cirurgia, todos os cuidados com as substâncias e medicamentos que são implantados na hora da cirurgia para não ter nenhum problema. Então são várias etapas que devem ser investigadas para achar a causa. Certo. E aí, nesse caso, como ninguém sabe, fica difícil dizer, mas o senhor sentiu, assim, uma diminuição no consultório, na clínica, das pessoas com medo da cirurgia de catarata? A gente vê que, como teve todas essas notícias, os pacientes que têm a catarata que a gente indica, eles vêm com medo, mas a gente explicando todo o procedimento, todos os cuidados que a gente toma, eles perdem esse medo e tendo a confiança no médico, tudo sendo explicado minuciosamente, tudo que pode acontecer ou não acontecer, pedir o pós-operatório do paciente ser bem feito. Então, a gente acaba tirando o medo do paciente, porque a gente explica tudo detalhado e explicando que os riscos são muito, muito mínimos. E com todos os cuidados, esses riscos vão diminuir cada vez mais. Ah, que bom. Então, deixamos claro aqui que a cirurgia de catarata é uma cirurgia que sempre tem sucesso, desde que feita por um bom profissional e com os cuidados necessários. E o que aconteceu recentemente foi realmente alguma coisa que a gente não conhece, tá? A gente não conhece ainda, desconhece, e que foi uma situação, um caso isolado. Isso, né? Fatos isolados, é o que a gente diz. Exatamente. Então, agora eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre as alterações oculares causadas pela diabetes. Tá. O paciente diabético, em muitos casos, ele só procura tanto o endocrinologista, principalmente o oftalmologista, quando ele já tem um problema. Vamos dizer, ser mais específico na visão. Ele só vai procurar o oftalmo, em muitos casos, quando ele já tem a baixa visual. Então, o diabético, ele tem uma alteração chamada retinopatia diabética, que ela vai aparecendo com o tempo, ela não aparece de uma hora para outra. Tanto é que ela subdivide na não proliferativa e proliferativa. Essa não proliferativa, ela começa com pontinhos na retina de uma hemorragia chamada microneurisma, que é o início, a gente chama de retinopatia diabética muito leve ou leve. Nesse momento, a gente na parte ocular, a gente não faz nada, a gente só chega para o paciente e explica que o controle da glicemia, o cuidado com o diabetes, com a alimentação, o controle com o endócrino e com o nutricionista é muito importante para evitar que isso evolua. Então, ela vai avançando, se o controle do diabetes não é feito, a glicemia aumentando, ela pode avançar para moderada, severa, muito severa, e quando chega na muito severa, a retina já começa a sofrer uma isquemia. O que é isso? É uma falta de oxigenação, porque o diabetes é uma alteração vascular, que altera os vasos do corpo, e a retina, que é a parte, o segmento posterior do olho, ela possui vasos, e esses vasos vão sofrendo alterações. E nessa parte já avançada, já começa uma falta de oxigenação e o próprio corpo começa a produzir novos vasos, são chamados neovasos. Então, nesse momento que ele tenta compensar esse problema, ele acaba gerando um problema maior, porque esses neovasos eles podem sangrar, causando uma hemorragia vítrea, o que pode causar uma baixa de visão súbita. Além disso, pode causar um descolamento de retina, que é o descolamento de retina tracional, que vai formando uma membrana na retina e essa membrana vai tracionando e isso pode causar um descolamento de retina. Nessa fase a gente já chama de proliferativa e já é muito mais grave. A gente precisa evitar que chegue nesse momento e evitando que chegue nesse momento que com essa avaliação oftalmológica de rotina e a partir do momento que precisa realizar a fotocoagulação a laser, que o laser vai conseguir matar essas áreas que estão com falta de oxigenação, evitando a formação desses neovasos. E em alguns momentos, só quando a pessoa que tem a diabetes, ela percebe esse tipo de sintoma, né? Sim, com certeza. E em alguns casos também pode existir um inchaço da retina, que é o edema macular, que a gente consegue também tratar, mas pode aparecer em qualquer momento da retinopatia diabética. Existe alguma coisa que a pessoa que tem diabetes possa fazer antes que isso aconteça, um tratamento de prevenção? Sim, primeiro de tudo, como eu digo sempre, é o controle do diabetes, deixar a glicemia sempre controlada, com o endócrino, com o nutricionista. Mas se a gente vê que no fundo do olho já começam a aparecer essas áreas de isquemia,
a gente acaba fazendo esse laser, essa fotocoagulação, que vai agir nessas áreas que estão com isquemia, doentes, e vai evitar a formação desses neovasos. A partir do momento que no fundo do olho a gente detecta esse edema macular, que é um inchaço na área central da visão, a gente também consegue realizar alguns tratamentos, que seria com uma injeção, que a gente chama de injeção intravítrea de antiangiogênico. Esse antiangiogênico funciona como um anti-inflamatório e vai diminuir esse edema, esse inchaço da retina, e que pode ser usado tanto antiangiogênicos ou um medicamento novo, que é a gente chama de dexametasona, um corticóide, um anti-inflamatório de longa duração, que a gente injeta dentro do olho e fica como se fosse uma cápsula agindo nesse olho durante mais ou menos 4 meses, e a gente consegue uma diminuição desse edema. Ah, que ótimo. Tem uma pergunta aqui de Paula Soares. Ela diz: a minha mãe já tem uma certa idade, ela não deu a idade da mãe, e ela enxerga bichinhos, enxerga animais. Sim. O que vem a ser isso? Isso, na verdade, a maioria das vezes, isso a gente chama de moscas volantes, que isso aí, na maioria das vezes, o que acontece? Com a idade, o gel que preenche o olho, chamado vítreo, ele preenche grande parte do olho. Ele é aderido na retina, que é a parte posterior, a parte de trás do olho. Então, com o tempo, esse gel pode desorganizar, soltar da retina, e quando solta, esse gel fica mexendo para lá e para cá conforme o movimento do olho, e ela consegue enxergar esse gelzinho como se fosse moscas volantes, passando ou teias de aranha para lá e para cá. O importante nesse caso, em muitos casos, isso não traz complicação nenhuma e até vai amenizando com o tempo. A importância é fazer o exame de fundo de olho, que é o mapeamento de retina, para a gente avaliar, no momento que ele soltou da retina, se ele causou alguma lesão, algum buraquinho ou rotura na retina, que esse buraquinho sim pode causar um problema maior, como descolamento de retina, que a gente precisa evitar que isso aconteça. E o laser que eu expliquei, que a gente também faz no diabético, também vai agir nessa área, só que de outra forma. Ele vai impermeabilizar em volta desse buraquinho e evitar que o líquido escorra na retina, evitando um descolamento de retina. Por isso, a profilaxia, a marcação da consulta oftalmológica para avaliação com esse exame é muito importante com esses sintomas. Certo. Isso seria a alteração na retina causada nas pessoas idosas, que o senhor chama de DMRI? Não, esse seria um outro caso, que a DMRI seria a degeneração macular relacionada à idade. Degeneração macular relacionada à idade. Isso. E como que ela se manifesta? O que acontece? A pessoa principalmente mais idosa e que tenha parentes na família, a genética é muito importante nesse caso, e também o tabagismo, o cigarro também é um fator de risco. Então, nesses casos, os pacientes costumam, no início, não sentir nada, que a gente chama de drusas, começam os depósitos na retina de gordura, que a gente chama de lipofuscina, que a retina começa a não funcionar, o metabolismo da retina começa a não funcionar muito bem, e começam a impregnar essa retina com radicais livres, tá? E isso vai aumentando, essas drusas vão aumentando, e isso pode causar tanto uma degeneração macular tipo seca, como a tipo úmida. No tipo seca, demora a pessoa a perceber o sintoma, e ela, por enquanto, ainda não existe um tratamento, só uma profilaxia com o uso de vitaminas, que teria vitamina A, C, E, ômega 3, tudo isso para evitar esse depósito de radicais livres. Esse seria o tipo do tipo seco. Da retina seca. E a úmida? A úmida já acontece de uma forma que o paciente vai sentir uma distorção na imagem, uma linha reta começa a ficar tortuosa, ou então um escotoma, que seria uma mancha na área central da visão, que poderia ser a formação de uma membrana neovascular subretiniana. O que é isso? Existe um vasinho que vem lá de trás e começa a exudar e causar um inchaço também na retina, bem na área central, e pode também sangrar. Isso causa uma baixa de visão central, e o paciente vai perceber logo, e esse vazamento seria a degeneração macular do tipo úmida. Nesse caso, teria tratamento, que seria também com uma injeção intravítrea desse antiangiogênico, que consegue secar essa membrana, esse vasinho que está vazando, e a gente precisa acompanhar de perto para ver se pode voltar, porque esse medicamento tem um prazo, ele fica um tempo agindo, e depois de um tempo ele pode perder o efeito, e a gente precisa reaplicar essa injeção para o tratamento desses casos.
Certo, então essa é a DMRI. Nós estamos falando com o Dr. Daniel Kamlott, oftalmologista, e estamos conversando sobre as doenças dos olhos e aqui, nesse momento, falando da idade, o que pode acarretar com a idade. E o glaucoma, Dr. Daniel? O glaucoma é muito importante a gente falar sobre o glaucoma porque é uma doença silenciosa. A maioria das vezes ele não tem sintoma, a pessoa não percebe nada, só vai perceber quando já está muito avançado. E ela é a maior causa de cegueira irreversível na população. Então, o que quer dizer isso? Se a gente não detecta ele logo no início, ele pode, quando já estiver muito avançado e a pessoa correr para poder fazer o tratamento, a gente não consegue reverter. Então, o glaucoma seria o quê? Ele é uma neuropatia óptica isquêmica. O que é isso? A gente começa a perder as fibras nervosas que conseguem fazer inervação ocular e ele vai perdendo de fora para dentro. A gente diz que ele vai perdendo o campo visual da periferia para o centro. Então, essa pessoa, se não percebe muito bem, ela vai perdendo esse campo visual, mas a visão central dela está 100%. Então, conforme ela vai perdendo esse campo, ela só vai perceber quando a visão central já está cometida. Então, já perdeu todo esse campo periférico. Então, o que é importante no exame de rotina? Principalmente depois dos 40 anos, a gente precisa avaliar a pressão intraocular, que é o principal fator de risco do glaucoma, tá? Então, detectando que a pressão do olho está alta, que em muitos casos a pessoa não sente nada, a gente começa a tratar para evitar que esse aumento da pressão do olho comece a lesionar as fibras nervosas. Então, a gente começa... Se a pessoa não sente nada, como que ela pode saber o momento certo de se dirigir ao oftalmologista? Porque eu tenho idade, é difícil de sair, ninguém me leva. De repente eu não tenho um convênio, alguma coisa assim. Eu estou falando algumas coisas que dificultam, né? Então, o que eu faço para poder ir no oftalmo e chegar... Eu digo o que para ele? Quero ver a pressão do meu olho, do nada? Sim, acima de 40 anos, eu pelo menos, eu investigo a pressão intraocular de todos os pacientes. Ele não precisa nem me pedir, porque como não tem sintomas... Sempre no oftalmologista, não no médico geriatra, não, sempre médico... no oftalmologista. Sim, porque ele não vai ter o aparelho necessário, que é o tonômetro, para poder avaliar a pressão. Sim, eu estou falando isso porque nós temos muitos ouvintes e o nosso intento aqui é a utilidade pública. Eu e a Alcel Pro Saúde sempre estamos tentando esclarecer, direcionar, para que a pessoa que nos ouça possa ter mais consciência, né, de como agir, né? E eu vejo aqui no seu site, aliás, um belíssimo site, eu vou falar no final, é o clockoftalmologia.com.br, clock com K, viu, pessoal? A gente costuma falar K de que bom, né, doutor? É clock com K de que bom, oftalmologia.com.br. Eu vou repetir no final, se você não anotou, pegue a sua canetinha, o seu papel aí para anotar no final, tá bom? Eu vejo aqui mitos e verdades sobre a catarata. Eu queria que o senhor dissesse aqui sobre esses mitos e verdades. Então, alguns mitos e verdades. Primeiro, muita gente fala que existe colírio para poder tratar a catarata. Isso, na verdade, não existe ainda, não existe nenhuma comprovação científica de que colírios vão reduzir a catarata, tá? Existem alguns estudos mostrando sobre um colírio, mas, na verdade, não é nada comprovado. O tratamento mesmo para catarata é cirúrgico, e a única maneira de você evitar que ela evolua é se protegendo do sol, porque os raios do sol UVA, UVB, podem fazer avançar mais a catarata. Quem é diabético também, controlar o diabetes, porque o diabetes também pode piorar essa evolução da catarata. Então, colírios, que a gente diz de cinerária marítima, tudo isso, a gente não tem comprovação científica, e o que é o tratamento da catarata, por enquanto, é só a cirurgia. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta interessante do Fábio. Boa tarde, Fábio. Ele pergunta se depois de operar a catarata tem perigo de voltar. Não, na verdade não tem o perigo de voltar, porque a catarata que é aquele cristalino, a gente retira todo ele no intraoperatório e ele é substituído por uma lente intraocular. O que pode acontecer é aquela cápsula que eu expliquei do olho que envolve essa lente, a parte posterior a gente mantém para poder apoiar essa lente. E depois de um tempo da catarata,
Essa cápsula, ela pode opacificar, ela pode sujar um pouquinho, só que para isso existe um tratamento que a gente chama de também um laser, diferente daquele que eu expliquei, é o YAG laser, que a gente faz uma capsulotomia. O que é isso? É uma abertura só na parte central dessa cápsula, onde está opacificada, para poder melhorar a visão desse paciente que depois de operou começou a sentir um certo desconforto e piora visual. Certo. Então, há, assim, probabilidade da pessoa enxergar novamente um pouco opaco, as coisas meio nubladas, que pode ser esse canal que leva até a lente, né? Sim, perfeito. Certo. E aí, existe uma nova operação? Na verdade, isso não seria uma operação, seria mais um laser, procedimento. Né? É um laser feito em lâmpada mesmo, um procedimento ambulatorial mesmo, não seria uma cirurgia em si. E santo laser, né? Santo laser, a catarata é uma doença específica de pessoas com idade avançada? Na verdade, a catarata ela é mais comum em pessoas de idade avançada, mas, como eu expliquei, o paciente diabético pode desenvolver uma catarata mais cedo. Outras causas também, colírios de corticoide, que seria um anti-inflamatório, por uso crônico e contínuo, esse colírio ele pode causar tanto catarata como glaucoma. Tá? Então, só o colírio, né? Remédios com corticoide não afetam? Sim, não, remédio também sistêmico, via oral, também pode causar, por um uso crônico e por longo período, também pode causar uma catarata. Então, corticoide, tanto colírio como injeções via oral, também pode causar catarata. Então, e também o trauma ocular pode causar uma catarata secundária, e a inflamação ocular chamada uveiite também é um outro causador de catarata secundário. Mas o mais comum é aquela catarata que vem com o tempo, com as pessoas de mais idade. Certo. E a catarata congênita que aparece na infância? Sim. A catarata congênita não é muito comum, tá? Mas a gente precisa detectar logo se essa criança tem, porque a cirurgia ela deve ser feita o mais rápido possível nessa catarata congênita, porque a criança ela está na fase do desenvolvimento da visão, não só oftalmológico como neurológico, da transmissão da imagem do olho para o cérebro. Então, se existe uma opacidade que evita que a imagem chegue na parte da retina nítida, ela não vai desenvolver a visão. Então, por mais que ela faça essa cirurgia mais tarde, depois de um tempo, ela pode não desenvolver a visão neurológica. Então, ela pode ter a parte anatômica do olho perfeita, mas se essa visão neurológica não estiver desenvolvida o suficiente, ela não vai conseguir chegar a uma visão perfeita. Então, a necessidade de detectar a catarata congênita e a realização da cirurgia o mais rápido possível vai evitar esse problema. E detectando essa catarata, a gente consegue fazer na infância o teste do olhinho, que seria o reflexo vermelho, até o próprio pediatra ou neonato, ele consegue fazer esse exame na maternidade para poder ter uma ideia, e se ele detecta uma alteração, ele já vai chamar o oftalmopediatra para poder fazer essa avaliação. E aí, sendo operado ainda na maternidade, os dois olhos podem se acompanhar, né? Porque se um é operado e o outro não, às vezes acontece do olho que foi operado não enxergar e aí sobrecarregar o outro, né? Sim, perfeito. Por isso a importância da detectar cedo e fazer a cirurgia o mais rápido possível nesses casos. Certo. Eu conheço crianças que detectaram a catarata congênita já na idade escolar e que não teve mais como acompanhar a visão dos dois olhos da mesma maneira. Sim, aí o que precisa, quais são os cuidados que essa mãe precisa ter com esse filho, caso ela opere? E outra pergunta, depois, o que é que pode acontecer? Tem que fazer um acompanhamento oftálmico? Quais são os cuidados durante a primeiro, vida depois, claro, né? Os cuidados da cirurgia, né? Claro, a gente vai fazer a cirurgia, vai avaliar, estando tudo certo. A gente precisa saber também se a retina, a catarata congênita, em muitos casos, é associado com alguma infecção congênita, como rubéola, sífilis. Várias dessas doenças podem causar problema no cristalino, que é a catarata, mas associado com isso, também pode existir um problema na retina. Então, operando a catarata, permitindo uma visualização melhor da retina, a gente faz o exame de fundo de olho, do mapeamento de retina, para ver se a retina também foi afetada. Aí depois disso, vendo que está tudo direitinho, tudo bem, a gente precisa acompanhar o paciente, porque até em casos que não tem a catarata congênita e a criança tem uma diferença de grau de um olho para o outro, essa criança precisa fazer aquele conhecido tampão,
que a gente vê várias crianças com aquele óculos e um tampãozinho atrás do óculos e um olho só. Isso é para quê? Você fecha o olho que tem o grau menor ou que não operou a catarata para poder estimular aquele olho que tem o problema a desenvolver igual a esse. Então, isso a gente só consegue fazer até os 7 anos de idade. Depois disso, o desenvolvimento do olho já chegou ao seu máximo e a gente não consegue mais reverter, que seria a ambliopia. Então, o tratamento da ambliopia, é necessário fazer o mais rápido possível. Por isso a necessidade de detectar o problema visual da criança, o grau da criança, até mesmo o estrabismo, que é aquele desvio ocular, para a gente tratar e fazer o tampão e o óculos o mais rápido possível. Entendi. É possível não usar mais óculos após a cirurgia da catarata? Sim, com certeza. Essa lente que eu expliquei que é implantada, existem vários tipos dessa lente. Existe a lente monofocal, que a gente consegue implantar e diminuir o grau máximo possível para longe, mas de perto, na maioria das vezes, a pessoa ainda vai precisar daquele óculos de perto. Existe também a lente tórica, que consegue corrigir o grau de astigmatismo, que essa lente a monofocal não conseguiria. Então, isso também corrigiria o grau para longe. A única lente que conseguiria corrigir o grau para longe e para perto seria a lente multifocal, que ela tem vários halos que conseguem, ela vai entremeando entre um e outro e consegue corrigir esse grau de longe e de perto. Só que o paciente deve ser muito bem escolhido, porque em alguns casos essa lente não é bem indicada, o paciente pode não se adaptar, então deve ter a anamnese, a conversa do médico com o paciente é muito importante antes da indicação dessa lente. Então, sendo bem indicada, a gente consegue diminuir o grau de longe e de perto e o paciente fica muito satisfeito após o implante dessa lente. Que bom. A catarata, eu sei que não, mas vou perguntar. É aquela pelezinha que aparece no canto dos olhos? Não. Muita gente confunde mesmo. Essa pelezinha que a gente consegue ver seria o pterígio, tá? Esse pterígio é uma membrana conjuntival que cresce do cantinho do olho, ou então de um dos cantos do olho, em direção ao que a gente chama de menina dos olhos, aquela parte preta do olho. Uma pele branca que fica sobreposta, né? Sim, perfeito. E ela vai crescendo com o tempo. E o fator de risco seria tanto genético como o sol. O sol também pode induzir um crescimento dessa pelezinha, e por isso a importância de quem tem já a predisposição a ter esse pterígio, usar o óculos escuro, e muito cuidado aos óculos escuros com filtro VLVB, porque esses óculos escuros vendidos em camelô e tudo podem não ter esse filtro e até piorar e causar prejuízos maiores para o olho. Certo. Eu estou vendo uma pergunta aqui que eu já fiz, se a catarata pode voltar depois da cirurgia. Vou fazer uma pergunta minha. Tá. Quando a pessoa opera de catarata e que ela olha para determinadas luzes, dá um reflexo da lente, né? Sim. Em alguns momentos pode acontecer esse reflexo. Em foto, né? Como, desculpa? Em fotos. Sim. Em fotos, esse reflexo ele pode acontecer mesmo, é bem comum por causa de flash, tá? E se o paciente percebe, existem também algumas lentes que são chamadas asféricas. Elas dão um pouco menos de distorção na periferia da lente. Isso também existe hoje em dia. Mas o reflexo da lente em fotos e tudo é comum e não é nada para se preocupar. A preocupação que a gente tem que ter com o reflexo seria mais em pessoas que não operaram, principalmente em crianças. Se existe uma diferença de reflexo de olho para o outro, é importante marcar o oftalmologista para avaliação e ver se existe alguma alteração lá na parte do fundo do olho. Pela modernização, o senhor aconselha trocar a lente? Trocar a lente sim. Uma pessoa já operada? Entendi. O que acontece? A gente precisa avaliar muito bem os prós e contras, os benefícios, o custo-benefício da troca da lente, tá? Porque a troca da lente também seria uma cirurgia, um implante secundário dessa lente. A gente precisa retirar essa lente que já está lá e implantar uma outra no lugar. Então seria uma cirurgia, é uma cirurgia que a gente precisa manipular um pouco mais o olho. Essa lente, vamos dizer, ela está cicatrizada nessa região. Então você precisa manipular um pouco mais. Então existem alguns riscos, tá? Se você mexe muito no olho e tudo, o descolamento desse vítreo, que seria esse gel, existe uma maior chance desse descolamento do vítreo. Então, a gente precisa pesar o custo-benefício dessa troca para saber se vale a pena o risco de uma cirurgia em relação vamos dizer, a
tirar o grau dessa pessoa, né? Que foi deixado nessa cirurgia já que passou um tempo. Então, eu acho que precisa colocar na balança e pesar o custo-benefício da troca dessa lente. No primeiro momento, eu não indicaria, mas pesando bem o custo-benefício, em alguns casos, a gente pode indicar. Quando a criança coloca a lente bem pequena, será que seria interessante trocar de lente mais tarde? Quando eu acho que tudo isso também deve ser avaliado, porque em alguns casos a gente acha que pode ser da lente, do grau da lente, mas pode ter sido essa ambliopia, que eu expliquei, o desenvolvimento da visão que não chegou a 100%, ou um problema na retina. Então, não deve ser só avaliada a parte da lente, e sim o olho como um todo, para a gente não indicar uma cirurgia que não seja o suficiente vantajosa para esse paciente, ainda com os riscos que ela pode oferecer. Certo. Cada caso é um caso, não é, Sim, doutor? com certeza. A cirurgia mais avançada para catarata sempre é a laser? Sim. Essa cirurgia que a gente chama de facomulsificação é a mais utilizada hoje em dia, tá? Ela, antigamente, era aquela cirurgia que a gente chamava de cirurgia laser para facilitar a conversa com o paciente, mas ela é uma cirurgia feita com ultrassom, que é essa facomulsificação. Só que hoje em dia surgiu o chamado femtosecond, que é um laser, tá? Que ela vai substituir a parte manual do cirurgião com laser no intraoperatório, mas não são todos os passos. Esse laser ele vai conseguir formar um corte da córnea mais preciso, ele consegue fazer essa abertura da cápsula também mais precisa, diminuindo os riscos durante a cirurgia. Só que a parte daquela quebra da lente e aspiração ainda continua sendo feita com a facomulsificação. Esse laser, ele facilita algumas etapas da cirurgia, diminuindo os riscos, tá? Mas ainda a facomulsificação ainda é o que a gente utiliza juntamente com o laser, tá? Certo. Outra pergunta. Devemos esperar a catarata amadurecer para operar? Eu sempre digo que o grau da catarata não é o importante para dizer o momento de operar. Eu sempre digo que assim, não pode deixar ela ficar avançada, muito avançada, que senão isso até aumenta a inflamação da cirurgia e dificulta a cirurgia. Só que a indicação, a gente costuma sempre indicar cada vez mais cedo, porque a segurança da cirurgia é cada vez maior. E eu digo que a indicação depende muito da qualidade de vida da pessoa. Às vezes uma pessoa que fica em casa vendo televisão, aposentada, que não tenha muitas atividades profissionais e tudo, ela tem menos a necessidade de uma visão 100% do que um advogado, alguém que esteja na ativa, que precisa daquela visão 100%, um piloto, porque isso pode prejudicar ao piloto ao ponto que não prejudique uma pessoa que não esteja com essa atividade tão sempre no dia a dia, tão frequente igual desse piloto de avião ou advogado. Então, o paciente, a gente precisa escolher caso a caso, para poder indicar o horário da cirurgia, o momento da cirurgia melhor para cada pessoa. Certo. Uma pergunta aqui de Rosemary. Existe um colírio marítimo que cura a catarata? Não, ele não cura a catarata. Ele é a cinerária marítima, que é receitado por algumas pessoas e tudo, mas ele não cura a catarata, ele não evita a evolução da catarata. Então, a cura da catarata que a gente tem hoje em dia, comprovado cientificamente, é só a cirurgia. E para evitar que essa catarata, antes da cirurgia, evolua, o que a gente pode fazer é uma proteção com óculos escuro, com filtro UVB, para poder evitar uma evolução muito rápida. Mas essa colírio de cinerária marítima não evita nem a evolução e nem cura a catarata. Certo. Doutor, quando que a gente deve levar uma criança ao oftalmologista? Eu digo que a marcação da criança vai desde a maternidade, como eu expliquei desse teste olímpico, que já deve ser feito ali na maternidade para poder detectar alguns problemas que já podem ser detectados. E eu digo que sempre anualmente, por mais que a criança não informe, a gente consegue avaliar o grau da criança sem que ela informe, o desvio ocular da criança, a gente consegue ter a noção de algumas doenças da criança sem a informação dela. Então, eu digo que desde o primeiro ano, uma consulta anual é importante. Como eu expliquei, esse tampão deve ser feito o mais rápido possível se essa criança tem um problema em um olho e no outro não, porque a criança não vai perceber, porque como o outro olho pode estar 100% a visão, esse outro olho que tem problema, ela não percebe. Então, ela não vai informar os pais.
eu digo que a gente que precisa detectar, então a criança deve marcar os pais da criança devem marcar uma consulta oftalmológica de rotina, mesmo que essa criança não sinta nenhum sintoma. Certo. E a idade ideal? A idade ideal, eu digo que desde a maternidade, mas no consultório, desde o primeiro ano de idade, mesmo que não sinta nada e que ela não informe, a gente consegue detectar algumas doenças desde o primeiro ano de idade. Então, eu já indicaria marcar desde o primeiro ano de vida. É normal o bebê parecer estrábico nas primeiras semanas de vida? Sim, é muito normal, porque o problema do estrabismo na criança, a maioria das crianças nascem com grau de hipermetropia. E essa própria hipermetropia pode causar um desvio do olho, que com o tempo a criança crescendo, ele vai diminuindo. Então, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida, esse estrabismo é normal, mas deve ser avaliado pelo oftalmologista para dizer para a mãe se isso é normal ou não. Tá? Então, o estrabismo é uma coisa que pode melhorar sozinho, sem necessidade de cirurgia, mas deve ser avaliado sempre pelo oftalmologista para dar tranquilidade para a mãe de que isso é normal e esperar melhorar sozinho. E depois de um tempo, se isso não melhora, aí sim a gente, em alguns casos, indica a cirurgia. Certo. E essa operação de miopia, que é uma grande saída para o pessoal que usava tantos óculos e agora não usam mais, ela é indicada para quem? Sim. Primeiro, essa cirurgia refrativa, a gente consegue corrigir ou diminuir o máximo suficiente o grau de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Mas o que é importante explicar? O pré-operatório desses pacientes é tão importante como o intraoperatório, porque primeiro a gente precisa estabilizar a miopia, o grau da pessoa, para poder indicar a cirurgia. Senão você faz a cirurgia e depois disso o grau volta a aumentar e essa cirurgia vai ser em vão. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, ela deve ser avaliado, o fundo de olho deve ser feito, que seria o mapeamento de retina, para avaliação da retina para evitar complicações dessa cirurgia se o grau de miopia for muito alto, principalmente. E os exames da paquimetria, que consegue ver a espessura da córnea, que é onde a gente vai fazer o laser, para poder diminuir essa espessura e diminuir o grau do paciente. Então, essa paquimetria, a espessura da córnea e a topografia, que seria a curvatura, elas devem ser realizadas no pré-operatório para saber se esse paciente tem espessura e curvatura da córnea suficiente para poder fazer uma cirurgia com segurança, porque em alguns casos ele possui uma curvatura grande, uma espessura fina, que a gente não pode indicar cirurgia nesse caso. Então, o pré-operatório é muito importante e o intraoperatório, tendo o pré-operatório bem feito, seguro, o intraoperatório é rápido, é seguro e a gente diz que, sendo bem feito, os riscos são mínimos, muito pequenos de acontecer alguma coisa com essa cirurgia. Entendi. Dr. Daniel Kamlott, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o problema que acarreta, hoje em dia, os problemas que acarretam os eletrônicos. Então, o tablet, o computador, o celular, o que o senhor tem visto em consultório e o que o senhor recomenda? Sim, isso muita gente chama de falsa miopia. O que acontece? Falsa miopia? Falsa miopia, isso. O que acontece? Isso, as pessoas que utilizam muito a visão de perto constante, que seria com uso de celular, de computador, qualquer aparelho eletrônico, você acaba, essa lente que eu expliquei no início, chamado cristalino, quando você é jovem, ela consegue acomodar a visão para longe e para perto. Ele tem um músculo que consegue mexer com essa lente e fazer com que ela relaxe e contraia. Então, quando a pessoa está usando a visão de perto, esse músculo contrai e o grau, esse cristalino consegue se acomodar para que você enxergue de perto. E para longe, vai fazer um relaxamento, esse músculo vai relaxar e a pessoa vai enxergar para longe. O que acontece nesse caso? Quando a pessoa está utilizando a visão de perto por muito tempo, esse músculo fica contraído e ele trava. Então, quando você lê por muito tempo e olha para longe, você percebe que a visão de longe está embaçada e demora muito a acomodar a visão de longe. Então, isso que a gente chama de falsa miopia, porque a miopia é aquela dificuldade de visão para longe, só que ela é real. Quando eu teclo no celular e olho para a televisão, eu demoro um pouquinho para definir a imagem. É isso? Sim, é isso mesmo. Você está usando muito tempo e esse músculo, essa lente, não consegue acomodar
a visão de longe e ela começa a ficar embaçada e demora muito para poder acomodar essa visão. E o uso desses aparelhos eletrônicos atrapalha mais isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre dar um tempo do uso do computador ou da visão de perto. Vamos dizer que uma média de 40 a 50 minutos de uso. É bom parar um pouquinho, uns 10 minutos, relaxar, olhar para longe, focar alguma coisa de longe, andar no ambiente de trabalho, para fazer com que esse músculo contraia e relaxe, que ele trabalhe e não trave nessa visão de perto, tá? Além disso, é a mesma coisa a postura, né? Que também a gente deve levantar para andar um pouquinho, para a coluna melhorar, a sim, forma isso a gente chama até de síndrome é todo um conjunto, né, doutor? Sim, sim. Essa síndrome da visão do computador... Os olhos também precisam dessa ginástica, digamos assim, né? Sim, com certeza, com certeza. Ah, entendi, muito bom. Mais alguma coisa sobre os eletrônicos? Eu acho que assim, o uso do aparelho eletrônico também, ele causa muito ressecamento do olho, porque você vai ficar concentrado naquele aparelho e você acaba piscando menos o olho. E essa diminuição do piscar, ele vai fazer com que a lágrima evapore e o olho fique ardendo, irritado, começa a dar aquela turvação da visão que vai e volta. E isso também pode acontecer com a utilização dos aparelhos eletrônicos, tá? Entendi. E o que a gente pode fazer? Porque comprar um colírio sem prescrição médica não é recomendado. Chegar na farmácia e dar um colírio. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Sim, primeiro, claro, marcar a consulta com o oftalmologista para indicar o colírio necessário e indicado para aquele paciente, mas em casa, conforme você vai utilizando muito, tentar voluntariamente mesmo piscar mais o olho, porque esse piscar do olho vai ajudar. Além disso, diminuir o brilho um pouco do computador também ajuda nessa parte, ou então a tela de proteção, ela pode ajudar na diminuição dessa fadiga ocular, dessa irritação. E em alguns casos, existem algumas lentes um pouco mais azuladas, um azul mais clarinho, que consegue filtrar os raios ultravioletas que esses aparelhos conseguem. Eles vão causar eles acabam. Esse raio ultravioleta, ela é causadora de catarata, da degeneração macular, tudo que a gente explicou. Então, se puder ter uma proteção para esses raios, também é uma indicação. E principalmente em criança, e também é importante dizer isso, esse uso abusivo de aparelho eletrônico, existem alguns estudos atualmente que mostram que até os 7 anos de idade, na primeira infância, isso pode induzir uma miopia a longo prazo. Então não é nada ainda comprovado, mas existem alguns estudos que mostram que crianças que até os 7 anos que usam frequentemente, não dão esse descanso, ela pode travar esse músculo, a própria anatomia e o formato do olho alterar por isso, e isso pode induzir um grau nessas crianças. Então tomar esse cuidado também de limitar o uso para... tantas mães acalmando os filhos, jogando o celular na mão deles. Eu conheço criança de menos de 2 anos que já tecla, que já joga, já fica vendo joguinhos e tudo mais. Quer dizer que não é recomendável. Não é recomendável. Não façam isso, que vocês estão prejudicando a visão dos seus filhos. Tudo na vida tem um preço, né? Então, eu acho que não é por aí mesmo. Tem que dar um limite, né? Tem que dar um limite, com certeza. Quanto tempo é recomendado? Olha, a gente diz mais ou menos, em adulto, a gente diz essa pausa de descanso, né? De uso de 40, 50 minutos e parar 10 minutos. Mas a criança a gente não consegue dar esse tempo. Então, é aquele limite assim, você precisa ver televisão, interagir com o ambiente externo, brincar mesmo com outras crianças em ambiente externo e não ficar só nessa parte interna. Então, utilizar o mínimo possível, que ela utilize isso para poder entretenimento, até para poder fazer o estudo que ela precisa para o colégio, mas sem abuso, colocando um limite para que ela intercale essas atividades externas com amigos e colegas do colégio e o uso do computador, que não tem como a gente evitar, não tem como a gente proibir, mas colocando um limite suficiente para a criança. Certo. Dr. Daniel Camelot, quais são os malefícios dos óculos comprados no camelô e na farmácia? Sim, isso é muito importante, porque muito camelô, farmácia, coloca aquele óculos de perto, que a pessoa vai experimentando, né, o que ela vai conseguir enxergar. Estou enxergando bem, vou levar. Sim, acontece muito. Tem vários problemas com isso. Qual o primeiro de todos? Primeiro que a lente é uma qualidade que com certeza não é boa. Então a própria distorção da lente,
um defeito que ela tem, ela pode causar dor de cabeça, irritação ocular. Além disso, o grau que a pessoa está escolhendo, ela pode estar hipercorrigido, mais forte do que essa pessoa precisa. Então isso também pode causar dor de cabeça. E além disso, a maioria das vezes, um olho tem diferença de grau de olho para o outro. Então, ela vai colocar o mesmo grau nos dois sem ter necessidade. O astigmatismo, que é um grau que muitas pessoas têm, não são corrigidos também com essa lente. Então, outro problema é esse. Outro grande problema é que, o maior dos problemas para mim, é que essa pessoa não vai marcar consulta oftalmológica de rotina. Ela vai colocar óculos, vai enxergar tudo, e todos aqueles problemas que eu expliquei, do glaucoma, daquela lesão na retina que a pessoa não percebe inicialmente, ela não vai perceber, e quando for perceber, aí ela vai correr para marcar a consulta e não tem mais como reverter o problema. Então, isso também dá ela acaba se enganando, não marcando a consulta, e todos os problemas que a gente pode fazer a profilaxia e evitar que aconteça no futuro, ela vai perder essa oportunidade. É verdade. E óculos escuros? Os óculos escuros vendidos no camelô, em muitos casos, não tem aquele filtro VLVB que eu estou insistindo, falando que é o causador. Tem uns, doutor, que vem até com selinho de UVA e UVB, mas eu acho que não são corretos, né? Sim, tem muitos que vêm. Assim, já vi alguns casos de algumas lojas de camelô que até tem, não sei, eles colocam algum tratamento, que até tem, mas em muitos não tem. Então, precisa ver, pode ser enganando essa pessoa, ela está colocando o óculos. O que acontece? O óculos escuro, o ambiente escuro, a pupila, que é a mínima dos olhos, dilata. Então, vai entrar mais luz dentro do olho. E sem esse filtro, o VLVB, vai entrar mais luz, prejudicando mais ainda o olho. Então, o uso desses óculos pode prejudicar. Além disso, esse uso por muito tempo, mesmo tendo esse tratamento que eles colocam, o tratamento que eles colocam dura por pouco tempo, ele não vai ser um longo tempo desse tratamento do filtro VLVB. Então, por um tempo ele vai ter e depois vai perder essa proteção. A pessoa acha que está protegida e, na verdade, está se prejudicando. É pior ainda do que não usar. Então, precisa comprar o óculos verdadeiro, com filtro VLVB, para que não tenha e que não prejudique mais ainda a sua visão. Que beleza. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Quando eu estou no celular e que a tela fica mais clara, eu achei que fosse melhor para os olhos, porque eu enxergo mais. Sim. E essa luz muito forte faz mal, não é? Na verdade, aquele brilho muito forte acaba até causando uma fadiga ocular, uma irritação no final do dia. Então, assim, é claro que não é para colocar aquele brilho no mínimo, né? Mas colocar de uma maneira que ele não fique nem muito forte, nem muito fraco. Conseguir balancear na configuração do computador. Existe até alguns aparelhos eletrônicos novas configurações, que você consegue apertar um botão que ele consegue fazer essa mudança e você consegue até programar, dependendo do horário do dia, o horário que você quer que ele fique um pouco com menos brilho. Então, toda a tecnologia vem ajudando a gente a poder proteger a visão para isso. Então, a gente precisa caminhar junto com a tecnologia, mas nesse caso de uso constante de aparelho eletrônico, tudo com um certo limite. Certo. Eu estou com várias perguntas, a mesma pergunta de várias pessoas. Vou responder para Cristiane Correia, Bianca, Vera e Edson, e Teodoro também. Eles perguntam de quanto em quanto tempo deve refazer a lente do óculos e ir ao oftalmologista. Eu digo sempre que a revisão oftalmológica é anual, para todo mundo, desde criança até adulto. Anualmente você precisa passar, primeiro para avaliação do grau. Esse grau pode alterar, o grau com pessoas jovens pode mudar até os 23, 25 anos, tem gente que até mais do que isso. E pessoa a partir dos 40 anos, esse grau de perto ele vai mudar. Então, essa avaliação anual é importante, não só pelo grau do óculos, mas principalmente e as pessoas acima de 40 anos, para avaliação da pressão do olho, que em algum momento ela pode estar boa, em outro momento ela pode alterar e a pessoa não sentir nada. Fazer a avaliação do fundo do olho, a dilatação, que você pode detectar algum problema no fundo do olho que a pessoa tenha, mesmo sem ter o sintoma. Vamos dizer, essa lesãozinha que eu falei que pode acontecer na periferia, em um ano anterior ela pode não ter. Depois, mudando um ano no outro, ela pode ter, ela não marcar a consulta e ter algum problema. Então, eu digo sempre que, no mínimo, a revisão anual, uma vez por ano. Mas em casos que a pessoa tenha glaucoma, alguma doença ocular, então a frequência ela vai aumentar, mas sempre uma vez por ano é muito importante. Né? Eliane San Jorge, ela diz assim,
Eu fujo de médico. Eu tenho alguns problemas no olho, às vezes não enxergo, mas aí eu resisto e acabo enxergando. Estou retardando a minha ida ao oftalmologista. Isso pode acarretar em problemas maiores? Sim, primeiro, esse problema dela estar forçando a visão, se ela não enxerga, isso ela pode estar tentando acomodar a visão para enxergar, isso pode causar dor de cabeça, isso pode causar irritação ocular, tudo isso. E além disso, o principal de tudo, como eu falei, qual a causa dessa baixa de visão dela? A turvação visual intermitente, a gente não sabe, ela precisa fazer um exame completo para detectar a causa. Pode ser uma causa que a gente consiga resolver e não sendo grave, mas em alguns casos a gente precisa ver se é alguma doença que a gente consegue detectar antes que ela tenha alguma complicação. Então não precisa ter medo do médico, não precisa ter medo do oftalmologista, ele vai indicar o necessário para ela. Se não tiver indicação, ele não vai indicar o óculos, não vai indicar nenhum tratamento. Então a profilaxia, o tratamento e a revisão anual é muito importante para ela evitar um tratamento muito mais complicado no futuro. Então não tenha medo, marca a consulta, que isso é muito importante. O oftalmo vai ser seu amigo, ele vai te ajudar, ele não vai te prejudicar, pode ter certeza. Que beleza, isso mesmo, doutor. Não dói, né? Não dói, pode ficar bem tranquilo. Você quer um amigo, não é? Uma pessoa que entende, estudada e tudo, principalmente como o senhor, que é tão culto, que sabe falar de uma forma tão clara, é tão bom a gente ouvir o senhor falar, porque a gente já entende um pouco, aí passa a entender muito mais, né? Obrigado. Então, e as pessoas que não conseguiram ter suas perguntas respondidas, no site do Dr. Daniel Kamlott, você vai encontrar uma parte que diz pergunte ao doutor. Aí você põe seu nome, pode perguntar e você vai ter as suas dúvidas respondidas. Ou então você conheça o site, que você vai ter lá bastante esclarecimento. É CLOK, com K, C-L-O-K, oftalmologia.com.br. E se você jogar no Google Daniel Kamlott, é com K também, Kamlot, você vai encontrar mais dados desse grande oftalmologista, que é o Dr. Daniel Kamlott, que esteve conosco neste programa da Alcel Pro Saúde. Eu agradeço muito a sua participação, espero tê-lo conosco mais vezes, viu, Dr. Daniel, que foi muito esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado, com certeza eu também fico feliz de poder informar a população da importância do olho, da alteração ocular, da oftalmologia, do exame de rotina, e sempre que precisar pode contar comigo, que eu estarei sempre presente nos programas se for necessário. Muito obrigada, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida nessa jornada aí maravilhosa, ajudando as pessoas a enxergar a vida melhor. Muito obrigada. Numa participação, num oferecimento de Alcel, sempre perto de você, com a participação do Dr. Daniel Kamlott, oftalmologista, tivemos hoje esse programa gostoso, essa 1 hora, aprendendo mais sobre os nossos olhos, como enxergar a vida muito melhor. Foi um prazer ter vocês conosco até agora. Estaremos juntinhos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.